Vamos voltando, então. Eu não sabia que só podia 1 hora. Tudo bem. Vai ficar 3 vídeos, porque o primeiro eu derrubei sem saber. O segundo levou 1 hora. Então eu vou esperar vocês entrarem todas. Gente, o Instagram tem que pôr mais, né? Pra gente que fala mais que a boca como eu. Oi, queridas, vamos voltando então, né? Eu espero todo mundo entrar de novo. Aí vamos pedir para o Instagram. A aula vai até que horas? Nossa, já faz 1 hora e meia, né? Falta pouco, uma meia horinha. Essa aula, Cris sabe, leva 3 horas. Eu vou já dividir ela em 2, mas é que eu falo muito. Ah, tem, Cris, vamos pedir então, continuar pedindo, né? Então, tinha mais gente, eu tô esperando um pouquinho. Mais uma meia horinha, tá? Não lembro quem que me perguntou. Aí a gente já acaba. Vamos esperar o pessoal entrando, né? Vai ficar salvo, se Deus quiser. Se a deusa permitir. Eu tô subindo o segundo que eu acabei de derrubar. Vocês estão me ouvindo? A Criandário não tá me ouvindo. As outras pessoas estão me ouvindo? Vá me falando, por favor. Tá. Então eu vou continuar, tá? Pra gente não ficar aqui até muito tempo. Bom, então o que eu tava falando era que a Islã e na Indonésia, o azul ela remete à magia das trevas. Os povos de lá, isso na antiguidade, tá, gente? Não vai chegar lá na Indonésia falando que eu falei que pra eles é magia das trevas, não é assim, tá? Tô falando na antiguidade. Aqui ele chegou falando que vocês fazem magia das trevas com o índigo. Não, calma. Então é isso. Então o que acontece? Eu tava falando... Ah, som ok, obrigado, Q. Então, o que eu tava falando... a gente não precisa ir muito na antiguidade para entender que a relação com os tecidos era diferente. Então, a gente tinha roupa de sair e roupa de ficar em casa. Eu ainda tenho isso, porque minha mãe me ensinou assim, né? Não vou carpir lá o campinho, plantar índigo com uma roupa que eu sairia, sei lá, para um passeio ou para uma festa, né? Então, imagina quando as pessoas... Era mais escasso. Então, os têxteis, eles eram bens, né? Ainda mais tingindo de índigo. Os têxteis, eles eram bens, eles eram presentes, tá? Lembra? Era troca, era uma dádiva. Então, sempre foi um canal, por ser raro, por ser uma coisa que era trocado, um presente, um agrado, né, um dote, né, sei lá, uma coisa assim, era canal também de expressão cultural, religiosa, né? Opa, não desliga não. Então é isso. Além disso, para culturas étnicas sem escrita, o tingimento natural é muito oral, é uma cultura muito oral. Então, por isso que normalmente você aprendeu com alguém, né? Você aprendeu com uma outra pessoa, que aprendeu com uma outra pessoa. Foi assim que eu comecei. Eu não comecei lendo o livro. Eu comecei aprendendo com uma pessoa. A primeira pessoa que me ensinou foi a Flávia Aranha, né? Então, é uma cultura oral. Então, o que acontece? Os bens, eles além de ser os têxteis, né? Um canal de expressão cultural e religiosa, ela era principalmente, então, em culturas étnicas sem linguagem escrita, nesses lugares. Era uma forma de comunicação,
também, tá? E além disso, quem fazia têxteis especiais como o índigo, porque o índigo ele era uma coisa... O tintureiro, ele era de uma elite de tintureiro, ele fazia só índigo, né? Normalmente, na história. E por isso que era escasso, caro, enfim, tudo isso que a gente já falou. Então, além disso, né? Essas pessoas que produziam têxteis índigos, muitas vezes mulheres, inclusive, conseguiram obter um poder econômico por conta de saber fazer isso, de processar isso, um poder econômico, cultural, social e às vezes político, graças a essa experiência de saber processar e tingir índigo, tá? Até aqui, tudo bem? Vão me falando. Oi, Amanda, querida. Ai, você conseguiu chegar. A minha live ia ser uns 45 minutos, já tá em 1h30, meu Deus do céu. O Instagram até me derrubou já. Até aqui tá indo bem? Deu? Então, a gente tá quase acabando, tá? Faltam... O último slide. A gente tá no último slide, tá? Então, o índigo, como outros corantes, né? Mas mais a gente tá, né, estudando ele foi um corante que... Ah, imagina, com certeza, Cris, mas ainda não tenho com certeza, mas eu não achei nenhuma referência que eu possa dizer com toda certeza, né? Mas eu tenho certeza, né? Imagina? Mas um dia que eu achar, a gente fala sobre isso, mas com toda a certeza do mundo. Então, o índigo, como os outros corantes, desempenhou um papel importante na produção de têxteis simbólicos, de têxteis imbuídos de carga simbólica, tá? Então, as peças de roupas que incluíam fios escuros tingidos do índigo, por exemplo, então, o que é isso? Às vezes não é todo azul, como a gente está acostumado a ver, né? Tipo, inteiro azul. Então, ele tinha alguns fios de índigo bem escuro, tá? Esses têxteis, no Peru, no Mali, na África, tá? No Egito Antigo, na Palestina e na África Ocidental e Indonésia, significava luto, tá? E aí eu já coloco a reflexão para vocês. Como lugares tão distantes geograficamente, para todos esses povos, fios de índigo escuro significavam luto, né? Então a gente cai naquela coisa linda que a gente começou a falar no começo, como que gente no mundo inteiro olhou para plantas perto de você, que estavam ali perto na sua convivência, e descobriu que ela ficava azul, tá? Então, na Indonésia, por exemplo, o tempo da tina, né, da tina de índigo, da panela de tingimento natural, significava... o tempo da tina estava vinculado a ritos de passagem. O que é isso? Nascimento, casamento, morte, tá? Então, o tempo da tina, o tempo de vida da tina está vinculado a ritos de passagem, a vida daquele povo que tinha aquela tina azul, tá? Dessa forma, então, como atualmente o índigo sintético é comumente usado, tá? A gente tá falando da Indonésia, infelizmente ainda tem, aliás, infelizmente se faz tingimento sintético, né? Em todos os lugares. Na Indonésia, então, os corantes naturais, no caso do índigo, eles são obrigatórios para ritos de passagem. Então, assim, lá no casamento, não pode usar o tingimento sintético, ele é natural, tá? Por conta desse vínculo com a vida, tá? Da vida da tina com a vida das pessoas. Ainda, têxteis específicos, por exemplo, como de turbantes, são símbolos de iniciação, recompensa ou status. E... eu pulei um detalhe aqui. Então, assim, chefes tribais da África, Oriente Médio e América do Sul usavam vestes azuis escuros de índigo, assim como as classes dominantes da China, Japão e Indonésia. E aí, mais recentemente, a gente fala de têxteis azuis vinculados a símbolo de resistência, que é o jeans, tá? Então, o índigo, ele começou a caminhar, ele era de uma elite, né? Então, na história,
ele era para poucos, era de rituais de passagem, de luto, da elite, de como símbolo de poder, de status, de riqueza, né? E depois ele passa a ser um símbolo de roupas de trabalho. Então, a gente tem agricultores no Japão que usavam roupas índigo, né? Pescadores. Então, a gente vai fazer essa transição melhor, tá? Sim, batik é tradicionalmente feito com índigo, Gigi. Com índigo, tá? Então, mais recentemente como símbolo de resistência no jeans, tá? Então, e ainda falando sobre a questão das cores e o significado, tá? Que a gente tava falando disso. Então, no caso, no Japão, no Oriente, né? Mais especificamente no Japão, existe um culto ao desbotado, ao puído, ao azul estonado, né? Como a gente tem para nossas calças jeans. Tem gente que gosta, né? Compra aquele azul índigo escurão e ela vai ficando clara, 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 clara. E aí você guarda, ela rasga, você guarda esse culto ao tempo de vida das roupas e ao tempo de desbotamento do jeans. Existe esse culto ao que a gente chama de estética da idade, tá? No índigo japonês. No índigo japonês e no Japão, com os tecidos, tá? E mais do que isso, né, a esse culto ao azul desbotado, esse tempo das coisas, lá as pessoas que são tintureiros tradicionais são patrimônio nacional vivo, tesouro nacional vivo, tá? São pessoas que o governo dá um incentivo fiscal para que elas não parem de fazer isso, né? Então, bom, hoje já acabou, né? Então a gente encerra, a gente vai ter... A semana que vem, a gente vai continuar na Antiguidade e vai entrar na Idade Média, tá? E aí a gente vai falar da nomenclatura da palavra índigo, porque quando a gente entende o caminho da palavra, a gente entende o caminho da planta, tá? Então, quando a gente entende do grego, do latim, nos nomes, a gente entende o deslocamento da planta. Fica mais fácil, tá? Então, se ele vem do grego, depois passa pro latim, aí você entende que ele transitou do Império Greco, do mundo greco-romano depois ele vai pra Índia. Enfim, a gente vai falar sobre isso melhor, tá bom? Queridas, alguma grande dúvida relacionada à aula? Alguma coisa que eu falei que vocês perderam porque travou, porque não sei o que lá, ou que eu falei muito rápido, não conseguiu entender? Me fala, senão a gente encerra. Os vídeos vão estar gravados. Eu vou aprender ou pedir pro meu irmão que deve estar me assistindo, juntar os 3 vídeos pra eu poder pôr no YouTube. Provavelmente eu vou pedir pra ele. Né, Kennedy? Tá aí? Obrigada, pela... esse curso que eu vou disponibilizar pra vocês é a história, tá? Porque todos os minhas vivências têm história, porque eu acho que a gente tem que entender de onde as coisas vêm. Edith, querida, que saudade, você tá bem? O seu grupo tá bem? Outro dia eu falei com a Ida e ela acho que não viu a mensagem. Aline, travou a parte da nomenclatura. A gente vai falar semana que vem. Só foi uma coisa pra vocês se situarem que a gente vai fazer semana que vem. Beth, agora não... Beth. Kenneth vai juntar os vídeos pra mim, meu irmão. Com certeza, né, amor da minha vida? A Adriana, não, nas lives eu não vou ensinar a tingir. A gente não vai falar de receita, mas eu ensino todo o processo do índigo. Então, eu já convido vocês a entrar no site miyazakiindigo.com. Todo o curso do índigo, do módulo 1 ao módulo, acho que 6, 7, eu nem lembro o número, já estão lá, tá?
O módulo 2, eu vou fazer uma aula online, eu consigo fazer uma aula online, os outros ainda não, mas se vocês tiverem disponibilidade e já quiser comprar o curso para fazer a parte prática, já está disponível. Aí assim que passar a quarentena, a gente vai marcar o dia pra gente se encontrar aqui no sítio, tá bom? Nas lives, nas 8 quintas-feiras que a gente vai se encontrar, vai ser toda a parte histórica maravilhosa, com todas essas lendas e essas bruxarias, pra gente pensar junto sobre a história do Índigo. Obrigada, Aline, querida. Obrigada, Amanda, colocou o site. Obrigada. Mais alguma dúvida, amores? Mais alguma coisa que vocês querem falar da aula de hoje? Se ficou algum buraco, alguma coisa que travou, me fala. Tô esperando. Obrigada, então eu vou encerrar. Então, essa aula, ela vai ser dividida em, hoje e semana que vem. Fechando semana que vem, eu vou colocar o PDF lá no site, miyazakiindigo.com, que a Amanda ali em cima falou, na barra biblioteca, tá? Eu vou colocar lá e vocês podem baixar, tá? Eu só peço, por gentileza, esse PDF é material que eu fiz, então, por favor, quando vocês forem, compartilhar, referencia bonitinho, tá? É só isso que eu peço, tá? É pesquisa de uma vida e dessa encarnação e de várias, com certeza. E aí, lá na barra biblioteca também, eu coloco as fotos dos livros, tá? Infelizmente, esses livros aqui, só o do Marcel Moser é em português, mas o restante são livros em inglês, tá? Não tem traduzido. Mas eu vou colocar pra vocês, tá? Pra vocês, quem quiser procurar e tal, eu coloco a foto pra vocês terem o nome, tá? Então é isso. Lelis, isso, são 8 aulas. Hoje foi a primeira, que é a Antiguidade. Aí semana que vem é a continuação, Antiguidade e Idade Média. Tá bom? Obrigada, queridas. Foi um prazer. Eu vou deixar aqui no Instagram. Vai demorar muito tempo pra subir, com certeza, por causa da internet do sítio. Mas uma hora vai, tá? E é isso, tá? E depois vai ficar... as aulas vão estar no canal do YouTube também. Miyazaki Índigo, eu subo lá pra ficar gravado, pra vocês poderem compartilhar e ver quantas vezes quiser. Com todas as atrapalhadas. Tá bom? Beijinho. Até semana que vem. Mesma hora, 15 horas, quinta-feira. Tá bom?